Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Você viu a galera criando bebês agora só que são bonecos? Daqui a pouco eu vou pegar minha Barbie e chegar lá no hospital e falar que a Barbie tá com febre, uai. Uai, gente, aí nós estamos brincando de sanatório. Uma das prefeituras de uma das maiores cidades de Uberlândia vai decretar o dia da mãe do bebê reborn. Nós estamos beirando a insanidade. No momento em que a gente começa a tratar bebê de borracha de silicone e dá o status quase de ser humano, você adota um bebê de silicone, você faz parto de bebê de silicone, você entra no hospital e briga porque o bebê de silicone tá passando mal e ele precisa de um leito no SUS, caso que viralizou semana passada. Aí eu vou te contar, aí nós estamos perdendo a racionalidade. Eu queria pedir pra vocês um favor, tá? Pra vocês pararem de ficar falando que a minha filha é bebê reborn. A minha mãe teve Alzheimer e quando ela carregava uma boneca, ela ficava calma. Eu sou o pai de um bebê elfo, como todos sabem, e eu estou vendo uma repercussão muito grande com relação aos bebês reborn, né? E com relação a isso eu me senti muito lesado, porque eu não estou vendo falarem a respeito dos bebês reborns elfos. Minha antena gospel está captando algo muito fora do normal. Minhas anteninhas abençoadas. O que está acontecendo com o mundo, minha gente? Será que alguém colocou fermento no emocional das pessoas ou tá todo mundo sendo enganado por um vazio espiritual disfarçado de boneca? Pois o que minha antena captou essa semana foi de cair o queixo e dobrar os joelhos. Estamos falando de uma moda que virou febre, um brinquedo que deixou de ser coisa de criança e agora é tratado como se fosse um filho de verdade. Sim, você ouviu certo. Os chamados bebês reborn estão ganhando espaço em prateleiras, camas, berços e, pasmem, até no coração de gente adulta que está tratando essas bonecas como filhos reais. Não é exagero não, minha gente, é a mais pura realidade. Tem mulher amamentando boneca, comprando berço de luxo, fazendo chá de revelação para boneco, criando perfil de Instagram pro filho reborn e até, pasme de novo, brigando na justiça pela guarda compartilhada da boneca após o divórcio. Isso mesmo. Uma moça no interior do Brasil colocou o caso na justiça querendo impedir que o ex-marido visitasse o boneco, porque ele queria também os direitos sobre o conteúdo monetizado do perfil da filha boneca. É de cair o queixo ou não é, anteninhas? E não para por aí não. Minha antena captou relatos de lojas especializadas que montam até quartinho temático, com nome na parede e tudo, para bonecas que custam mais de R$3.000, isso sem contar as roupinhas de grife, carrinho importado e fralda de algodão egípcio. É quase um reality show do absurdo. E sabe o que é mais doido? Tem adulto chorando quando recebe a boneca pela primeira vez, dizendo que finalmente está realizando o sonho de ser mãe, de um objeto. Gente, é muita carência emocional misturada com uma cultura que está banalizando o que é sagrado, a maternidade verdadeira, o cuidado com o próximo, o valor da vida real. Será que estamos vivendo um tempo onde as emoções viraram mercadoria e o afeto virou produto de vitrine? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 25 está escrito: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Será que estamos exatamente nesse ponto, trocando a realidade por uma ilusão bem maquiada de afetividade? E o mais preocupante, meus amados anteninhas, é ver o quanto isso está entrando sorrateiramente nas casas cristãs. Tem até influencer evangélica mostrando o enxoval de bebê reborn como se fosse ministério maternal. Como é que pode? Será que estamos precisando mesmo de reborn espiritual, aquele novo nascimento em Cristo, e não de boneca? Olha, não tô aqui para julgar, mas para ligar o alerta espiritual. Porque quando uma sociedade começa a substituir vínculos reais por vínculos artificiais, é sinal de que algo muito profundo tá faltando. E não é no berço não, é no coração. Agora que já descemos da superfície, vamos mergulhar fundo no que essa febre dos bebês reborn realmente revela sobre o estado emocional, espiritual e até mesmo existencial da nossa geração. O que está por trás disso, afinal? É só uma nova moda ou é sintoma de um problema muito maior? Quando o vazio da alma ganha forma de boneca. Minhas queridas anteninhas, a gente vive numa sociedade que fala de empoderamento, mas é dominada pela solidão. As pessoas estão hiperconectadas digitalmente, mas desconectadas emocional e espiritualmente. Não é coincidência que em meio a esse contexto surjam modas como o bebê reborn, que se vendem como terapia emocional, mas na verdade podem estar mascarando lacunas afetivas profundas.
Segundo especialistas em comportamento, muitos adultos que se apegam aos bebês reborn estão lidando com traumas não resolvidos, perdas gestacionais, lutos não elaborados, infertilidade, abandono parental na infância, e até transtornos psicológicos graves como depressão, ansiedade e quadros dissociativos. Não estamos falando aqui da bonequinha da criança de 4 anos, estamos falando de adultos que dão banho no boneco, trocam fralda, fazem book fotográfico mensal e levam no médico de faz de conta. Em alguns casos extremos, a obsessão chega ao ponto da pessoa achar que o boneco tem alma, tem personalidade e até responde às emoções do pai ou mãe. Sim, tem gente batizando boneca, fazendo certidão de nascimento com nome fictício e comemorando mêsversário com bolinho e bexiga. A linha entre o lúdico e o patológico está cada vez mais tênue. E é aqui que a nossa reflexão cristã precisa entrar em cena. Será que essa substituição simbólica de filhos verdadeiros por bonecos não está nos lembrando de um velho alerta bíblico sobre idolatria emocional? A idolatria moderna tem forma de afeto artificial. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz: "O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água." Meus amados, isso aqui é profundo. As pessoas estão abandonando a fonte da vida, a presença de Deus, e tentando encher o coração com coisas que não retêm amor verdadeiro, que não curam, que não preenchem. Boneca reborn, por mais realista que seja, não respira, não chora, não ama. É uma cisterna rachada que promete aconchego, mas só oferece ilusão. E mais, quando uma geração começa a substituir o chamado à maternidade, paternidade real por uma simulação que não exige sacrifício, não exige entrega, não forma caráter em ninguém, é sinal de que a cultura do comodismo venceu. A maternidade verdadeira é dom de Deus e também ministério. O Salmo 127, versículo 3 afirma: "Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá." Mas nessa nova mentalidade, filhos de verdade são vistos como peso e bonecos são tratados como bênção. Tem algo invertido nisso, vocês não acham? A espiritualidade sendo substituída pelo sentimentalismo. Tem ainda o perigo espiritual dessa febre, a infantilização da fé. Cristãos maduros são chamados para andar pela fé e não pela fantasia. Só que muita gente está trocando a prática do evangelho por simulações emocionais que parecem espirituais, mas são apenas alívios superficiais. Ao invés de buscar a cura da alma no altar, estão buscando no e-commerce. Ao invés de chorar aos pés do Senhor, choram abraçados a um boneco, esperando que aquele objeto preencha o espaço que só o Espírito Santo pode ocupar. Isso é grave, muito grave. E se a gente for mais fundo ainda, dá pra ver que esse fenômeno também é sintoma de uma sociedade que não quer mais encarar a dor. A morte virou tabu, o luto é apressado, e o sofrimento tem que ser disfarçado com dopamina rápida. Tudo vira autoajuda estética, uma boneca para curar a solidão, uma foto no feed para parecer feliz, um like no vídeo para anestesiar a dor. Mas a palavra de Deus não nos chama para fugir da dor, e sim para enfrentá-la com fé e propósito. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 3, "Gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança." Será que essa febre dos bebês reborn é apenas um novo mercado? Ou será o retrato fiel de uma geração ferida que prefere brincar de família do que se curar de verdade? Minhas anteninhas abençoadas do canal Antena Gospel, depois de tudo isso que a gente viu, essa febre dos bebês reborn, o apego emocional exagerado, a mistura de carência com fantasia, o risco de idolatria emocional, eu te pergunto com o coração em oração, aonde é que a nossa sociedade está indo parar? Tá tudo virando simulação. Simulam felicidade nas redes sociais, simulam família nos vídeos, simulam fé nas legendas, e agora simulam filhos com bonecas hiperrealistas. O que era para ser uma representação de afeto virou substituição da realidade. Uma cultura que prefere viver o como se fosse em vez de encarar o como realmente é. Será que estamos tão feridos, tão machucados, tão solitários, que passamos a trocar o Espírito Santo Consolador por uma boneca que dorme nos nossos braços, mas que nunca vai responder às nossas lágrimas? Será que estamos buscando substitutos porque estamos com medo de encarar o vazio existencial que só Cristo pode preencher? E o que é pior, isso não está mais restrito a nichos alternativos, está entrando nas igrejas, nas famílias cristãs, nos lares onde se ora. Mas também se coleciona reborns como se fossem parte da família. Não tá estranho, não? Será que estamos convertendo a fantasia em doutrina e o emocionalismo em verdade? Minhas anteninhas, o nosso canal não é sobre julgamentos, mas sobre discernimento.
A palavra de Deus nos ensina que examinai tudo, retende o bem, isso tá lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. E hoje, o que a gente tá examinando é um sinal, um sintoma. Esse fenômeno é um grito silencioso de uma sociedade emocionalmente ferida, que ao invés de se prostrar diante do Senhor, se curva diante de ilusões. Mas a nossa esperança não está em bonecos, nem em terapias simbólicas, nossa esperança está em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que pode nos regenerar por completo. Ele é o único capaz de restaurar a alma de uma mulher que perdeu um filho, de um homem que nunca teve afeto paterno, de um jovem que sente um vazio inexplicável. E é por isso que eu deixo aqui um convite, ou melhor, um chamado santo. Antes de adotar um bebê reborn, adote a sua identidade em Cristo. Antes de se apegar a um boneco, se apegue à palavra. Antes de tentar preencher um buraco com fantasia, permita que o Espírito Santo habite no seu coração. E agora eu quero ouvir você, minha anteninha. Comenta aqui embaixo. Você conhece alguém que tem um bebê reborn? Já viu algum caso desses extremos? Você acha que isso é só uma fase ou é algo mais profundo? Isso tem lugar na vida cristã? Ou estamos nos afastando da sã doutrina? Deixa o seu comentário porque a sua opinião edifica, e quem sabe até salva uma alma que está presa nessa ilusão. E para fechar com fé, medita nesse versículo hoje. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se esse vídeo falou com você, então curte, compartilha e se inscreve aqui no canal Antena Gospel. Ativa o sininho para receber mais conteúdos cheios de verdade e de discernimento espiritual. Aqui a gente não passa pano, a gente passa a Bíblia. E se a sua antena espiritual também está captando algo estranho nessa moda, então vem com a gente nessa missão de despertar o povo de Deus. Até a próxima, anteninhas. E que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e coragem para denunciar aquilo que desvia o nosso coração do verdadeiro caminho. Amém? Amém.